Em 2025, o Brasil exportou 108 milhões de toneladas de soja. Mais do que qualquer país na história exportou de qualquer commodity agrícola em um único ano. Só que tem um detalhe que ninguém conta. Essa terra onde essa soja cresceu foi fabricada do zero por cientistas brasileiros. Numa época em que o Brasil mal conseguia se alimentar. Abre o mapa do Brasil. Vê aquela região enorme no meio? Aquela mancha que cobre 24% do território nacional, do tamanho da Europa Ocidental inteira? Chama Cerrado. Em 1973, aquele lugar era considerado, literalmente, o pior solo agrícola do mundo. Não é exagero. É o que a ciência dizia. O pH do solo ficava entre 4,0 e 5,5. Para você entender, a soja precisa de pH entre 6,0 e 6,5 para crescer. O cerrado tinha saturação extrema de alumínio, um metal tóxico que destrói raízes. Tinha baixíssima disponibilidade de fósforo, que é o nutriente mais crítico para qualquer lavoura. Agrônomos da América do Norte, da Europa, da Argentina, olhavam para o cerrado e falavam a mesma coisa. Essa terra jamais vai produzir em escala comercial. E eles tinham razão. Com a ciência que existia na época, tinham razão. Enquanto isso, o Brasil importava trigo, importava milho, importava proteína. Era um país enorme, com solo imenso, e não conseguia se alimentar. É aqui que a história começa. Em 26 de abril de 1973, o governo militar brasileiro fez uma aposta que parecia absurda. Criou uma empresa pública de pesquisa agropecuária com uma missão impossível. Resolver um problema que nenhum outro país no mundo havia resolvido. Transformar o pior solo agrícola do planeta em terra produtiva. Essa empresa se chama Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. A maioria dos brasileiros não ouviu. Mas em 2010, a revista The Economist escreveu que se você quer a razão principal para a transformação agrícola do Brasil em 3 palavras, elas são Embrapa, Embrapa, Embrapa. Hoje são 46 centros de pesquisa espalhados por quase todos os estados. Quase 10 mil funcionários. Mais de 2 mil pesquisadores. E um portfólio de conquistas científicas que rivaliza com os melhores centros agrícolas do mundo. Mas o que eles fizeram exatamente? 4 coisas. 4 frentes simultâneas que, juntas, criaram algo que não existia antes. Uma agricultura tropical de escala industrial. A primeira batalha era química. Como neutralizar um solo ácido e tóxico em escala continental? A resposta foi calcário. Mas não da forma incremental que a agronomia tradicional sugeria. A Embrapa desenvolveu um protocolo radical. Aplicação massiva de calcário para neutralizar a acidez de uma vez, seguida de fertilização pesada com fósforo. Uma intervenção única, intensa, que transformava permanentemente o perfil químico do solo. A descoberta crucial foi essa. Uma vez corrigido, o cerrado respondia. A produtividade disparava. E o efeito durava safras inteiras, sem precisar repetir o tratamento pesado. Parecia simples, mas ninguém tinha feito isso antes, porque ninguém acreditava que valia a pena tentar. Aqui é onde a história fica fascinante. A soja que existia no mundo foi domesticada no norte da China e adaptada para o meio oeste americano, Iowa, Illinois, Indiana. Lugares com latitudes temperadas, dias longos no verão, clima previsível. A soja é sensível ao fotoperíodo. Ela floresce com base na duração do dia. No Cerrado, entre 5 e 20 graus de latitude sul, os dias têm uma duração diferente do que no hemisfério norte. Resultado: as variedades convencionais floresciam cedo demais, produziam plantas atrofiadas e rendiam quase nada. Produzir soja em escala no Cerrado era considerado impossível. A Embrapa passou décadas fazendo algo que parecia ficção científica na época: reescrever a genética da soja para o trópico. Os pesquisadores buscaram e selecionaram variedades com um gene específico, o gene de período juvenil longo, que atrasava o florescimento independentemente da duração do dia. Com isso, as plantas cresciam por períodos vegetativos mais longos, produziam mais nós, mais vagens, muito mais grãos. Décadas de cruzamentos, seleção,
e testes de campo em múltiplos ambientes do Cerrado. O resultado foi uma soja tropical que produzia 3,5 toneladas por hectare, onde antes produzia quase nada. Hoje, o Brasil tem variedades de soja que produzem em latitudes que a ciência americana nunca imaginou ser possível. Isso é propriedade intelectual brasileira. Ciência brasileira. Essa é provavelmente a inovação mais subestimada da história agrícola moderna. Em qualquer sistema agrícola de zona temperada do mundo, Estados Unidos, Europa, Argentina, o agricultor planta uma vez por ano. Um ciclo. Uma colheita. A Embrapa desenvolveu o sistema Safrinha. Planta soja como primeira cultura, colhe entre janeiro e março e imediatamente planta milho ou algodão no mesmo campo. A segunda colheita acontece entre junho e setembro. 2 colheitas comerciais por ano do mesmo hectare. Pensa no impacto disso. Você não precisa comprar mais terra. Você não precisa desmatar mais. Você dobra a produção com a mesma área. Hoje, a segunda safra de milho, a safrinha, responde por aproximadamente 75% de toda a produção de milho do Brasil. Nenhum sistema agrícola de zona temperada faz isso rotineiramente. É uma vantagem competitiva que o Cerrado tem sobre Iowa, sobre a Pampa argentina, sobre as planícies europeias. Nitrogênio é o nutriente mais caro da agricultura industrial. O mundo gasta fortunas produzindo fertilizante nitrogenado sintético. É um dos maiores custos de qualquer lavoura no planeta. A Embrapa identificou e desenvolveu cepas específicas de bactérias, as rizóbias, que colonizam as raízes da soja e convertem nitrogênio atmosférico em formas que a planta absorve diretamente. Fixação biológica de nitrogênio em escala comercial. O resultado é que a safra de soja do Brasil usa praticamente zero de fertilizante nitrogenado sintético. Zero. Enquanto a soja americana depende pesadamente de nitrogênio químico, a soja brasileira respira o nitrogênio do ar. A Embrapa estima que essa tecnologia economiza bilhões de dólares por ano para os agricultores brasileiros. É uma vantagem de custo estrutural que os concorrentes globais simplesmente não têm. Mas aqui tem uma coisa que a maioria das análises ignora. A Embrapa, sozinha, não teria funcionado. O que transformou a pesquisa em produção foi o sistema cooperativo brasileiro. Cooperativas como a Coamo no Paraná, a Cooxupé em Minas, a Cotrijal no Rio Grande do Sul distribuíam sementes, inoculantes, protocolos de solo e assistência agronômica para milhares de pequenas propriedades. A lógica é simples e poderosa. Sem a Embrapa, as cooperativas não tinham nada para distribuir. Sem as cooperativas, a pesquisa da Embrapa ficava no laboratório. Os dois sistemas juntos são a razão pela qual a agricultura brasileira funciona. É um modelo que países africanos com solo semelhante ao Cerrado tentam replicar até hoje e não conseguem porque não é só sobre ciência. É sobre o ecossistema inteiro. 50 anos depois daquele solo que ninguém queria, o Cerrado produz quase metade de todos os grãos do Brasil. A produtividade agrícola cresceu 3 a 4% ao ano por 2 décadas consecutivas. A projeção da safra de soja de 2025/2026 é de 177 a 178 milhões de toneladas, um novo recorde histórico. O Brasil lidera as exportações mundiais de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e frango. É o segundo maior exportador de milho, suínos e etanol. Em 2025, superou os Estados Unidos como maior exportador de algodão do mundo, e a fronteira ainda avança. O Mato Piba, que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é a expansão mais recente do mesmo modelo. Terra que custava nada, sendo corrigida com os mesmos protocolos que a Embrapa levou 40 anos desenvolvendo. Terra no Mato Piba que custa hoje $5.200 americanos por hectare, enquanto a terra agrícola equivalente em Iowa custa $49.400 americanos.
Não é porque o Brasil é barato, é porque a ciência chegou antes do preço. O Brasil, que não conseguia se alimentar em 1973, hoje alimenta uma parte significativa do planeta. Não foi sorte de clima. O Cerrado é seco, tem chuvas irregulares, tem uma estação seca brutal. Não foi acidente geográfico. O solo era veneno para raízes. Foi ciência, aplicada por 50 anos em condições que nenhum outro país no mundo havia enfrentado antes. Por pesquisadores brasileiros, em universidades brasileiras, numa empresa pública que até hoje a maioria dos brasileiros não sabe que existe. O Cerrado não virou o celeiro do mundo porque o solo era bom. Virou o celeiro do mundo porque a ciência foi melhor. E tem mais. A Embrapa não parou. Hoje, opera programas de agricultura de precisão, monitoramento por drones, controle biológico de pragas, análise do microbioma do solo e gestão de culturas com inteligência artificial. Cada ponto percentual de melhoria de produtividade em 48 milhões de hectares de soja se multiplica em bilhões de dólares de valor adicional. O pipeline não para porque o problema foi resolvido. Ele evolui porque sempre há um problema maior para resolver. Essa é a nossa janela, que mostra o Brasil que funciona quando ninguém está olhando. Se esse vídeo te fez enxergar o Brasil diferente, deixa o like agora. Ele ajuda mais gente a encontrar esse conteúdo. E se inscreve, porque a próxima história é tão grande quanto essa. Você acabou de descobrir a empresa mais importante que o Brasil tem e quase ninguém conhece. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso.